apóstolo Paulo. Beleza? Beleza. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí está a temática de Gálatas. Paulo vai falar exatamente isso aqui, sobre esse desafio da salvação. O livro de Gálatas é bem soteriológico, porque vai tratar muito sobre a salvação e que ela não depende de obras, ela não depende de coisas. E aqui vai estar, irmãos, uma grande diferença na teologia protestante para a teologia católica, no aspecto da salvação, na questão soteriológica. Gálatas vai defender que a salvação não é por obras, enquanto dentro da teologia católica, a gente vai falar isso mais lá na frente, em religiões, seitas e heresias, essa dualidade é muito focado em obras, nas ações. Por isso que quando alguém morre, não fala assim, que Deus deu um bom lugar, é uma boa pessoa, fez muita coisa boa. Por isso que nós temos os santos na Igreja Católica, porque homens e mulheres que fizeram obras maravilhosas, e de fato fizeram mesmo, só que eles acabaram sendo santificados no aspecto das suas obras. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente vai falar muito sobre isso agora na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas é um belo resumo de ensinamento sobre a salvação pela graça de Cristo Jesus. É uma expressão exata da liberdade cristã por meio da fé, não por meio das obras, né? Então, a fé ela é única. Então, para salvar os homens, para a salvação, nós não precisamos de obras. Eu sempre digo que as obras é o retrato, é o fruto de alguém que foi salvo. É também chamada de carta magna da liberdade cristã. Gálatas marcou a vida de grandes homens. Martinho Lutero disse, o pequeno livro de Gálatas é a minha carta. Eu noivei com ela e ela é a minha esposa. Por que é a carta da liberdade para uma igreja católica no período de Lutero, que aprisionava as pessoas debaixo de dogmas, doutrinas? Eu estou falando da igreja católica período medieval, que relíquias, adoração a relíquias, purgatório, um monte de doutrinas. Paulo está dizendo, eu encontrei a carta que me libertou disso. Tanto capítulo 5 de Gálatas diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não é isso? Faz parte, né, do grupo das epístolas paulinas eclesiásticas. O autor é Paulo, data 48 a 55 depois de Cristo, o local é incerto, da onde Paulo escreveu Gálatas. O alvo eram os judeus e gentios da Galácia, e versículo-chave é Gálatas 5:1, que eu acabei de citar aqui, que é a expressão da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, quais as características e quais os propósitos da carta de Paulo para os Gálatas? As igrejas na Galácia eram formadas em parte por judeus convertidos e em parte por gentios convertidos, como era geralmente o caso dos lugares onde Paulo escrevia. Eu já disse isso em Romanos. Paulo afirma seu caráter apostólico e as doutrinas que ensinava, a fim de confirmar as igrejas da Galácia na fé de Cristo, especialmente no que diz respeito ao ponto importante da justificação pela fé. Guarda esse termo aí, anote esses termos teológicos, justificação, tá? Assim, o assunto é essencialmente o mesmo ao discutido na epístola de Romanos, ou seja, justificação pela fé. Então, percebe? Romanos, Gálatas, cartas que mudaram a vida dos reformadores protestantes, porque tirou-se a salvação sob responsabilidade da igreja. Então, não era mais a igreja que ia estar manipulando a salvação, salvando quem ela queria salvar, tirando do purgatório quem ela queria tirar e mandando para o inferno quem ela queria mandar, mas é sim a fé. Então, a fé não depende da igreja, depende de mim. Então, graças a Deus, nós temos Gálatas e Romanos que quebrou esse predomínio da manipulação das religiões. Inclusive, nos dias de hoje, em muitas igrejas evangélicas, protestantes, que manipulam as pessoas, achando que as pessoas precisam ter obras, fazer um monte de coisa para ela ser salva. E, na realidade, não precisa de mais nada, senão fé. Ok? Por isso que a Bíblia diz, sem fé
é impossível agradar a Deus. Nesta carta, contudo, a atenção é especialmente dirigida ao ponto de que os homens são justificados pela fé, sem as obras da lei de Moisés. Tá? Então, sem as obras, que aqui especificamente na carta está abordando das leis de Moisés, que tinha que circuncidar e outras coisas. Gálatas foi um protesto contra a corrupção do evangelho de Cristo. A verdade essencial da justificação pela fé e não pelas obras da lei tinha sido obscurecida pela insistência por parte dos judaizantes de que os crentes em Cristo deviam cumprir a lei e esperavam ser perfeitos diante de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei em Atos, para vocês guardarem na cabeça sobre o crescimento da igreja, principalmente em Atos 6, quando a igreja cresce e começa a trazer os mesmos problemas, os primeiros problemas para a igreja, para os apóstolos, no final de capítulo 6 de Atos, está falando que muitos se convertiam e muitos sacerdotes também. Então, esses sacerdotes, esses homens que se converteram, trouxe muito problema para a igreja, para Paulo, porque eles queriam, de todas as formas, infiltrar dentro do cristianismo muitos conceitos dos judaizantes. Coisas que a gente está vendo em muitas igrejas hoje. Colocando dentro do culto muita coisa dos judeus, da cultura judaica. Tem templos cristãos, que, como a gente viu, o templo de Salomão, por exemplo. Então, tem muitos símbolos, tem pastores que usam o kippah, outros que usam tipo um chale, eu esqueci o nome disso aqui. Alguém lembrar aí, me fala, eu sou muito esquecido para esses nomes. Então, muitos usando símbolos judaizantes dentro do cristianismo. E Paulo escreveu para combater isso. E às vezes eu vejo, cara, será que esse povo não lê Gálatas? Porque lá em Gálatas, Paulo está combatendo a influência judaica dentro do cristianismo. E hoje a gente está vendo que tem muitas igrejas cristãs trazendo os símbolos judaicos, Arca da Aliança, um monte de coisa. Não sou contra, não estou falando que eles estão pecando. Estou falando que há uma grande diferença de cristianismo e judaísmo. Quando Paulo vai saber, por exemplo, que esses ensinos aí dos judaizantes influenciando a igreja de Gálatas, e os Gálatas estavam se afastando da sua herança e da sua liberdade, Paulo então escreve Gálatas para protestar, dizendo, gente, ei, vocês estão aí esquecendo a sua origem, nós somos cristãos, nós estamos seguindo Jesus. Seria o manto, isso, obrigado, é tipo o manto mesmo, irmã Adriana. O manto que muitos dos apóstolos hoje estão usando. Eu estou usando apóstolos, você talvez compreenda e entenda a teologia apostólica para os dias de hoje. Patrick não entende, assim não é a leitura que a Bíblia nos fornece pelo âmbito de ver. Então, muitos usam exatamente reivindicando o apostolado nos tempos de hoje. Só que a gente precisa entender que há uma grande diferença entre judaísmo e cristianismo. Então, vamos ver o esboço de Gálatas. No capítulo 1 e 2, ele vai reivindicar sua autoridade apostólica. Eu estou escrevendo isso com base na autoridade que eu tenho sobre vocês. Então, Paulo vai confirmar e defender a sua autoridade apostólica ali. No capítulo 3 e 4, vai ter a justificação pela fé. Paulo vai explicar e ilustrar cuidadosamente que a justificação é só pela fé, somente, sem obras. Gálatas 5:6, ele vai estar trazendo a necessidade da santificação. A liberdade de Cristo não pode ser isenta da santificação. Então, tem muita gente que usa a liberdade para pretexto de pecado, fazendo um monte de coisas que fogem dos princípios bíblicos. Então, Paulo reivindica isso a partir do capítulo 5, sobre essa liberdade que tem que ser com santidade. Então, Paulo encorajou os Gálatas a lembrarem-se da liberdade da lei por meio de Cristo Jesus. Pedro era líder da igreja em Jerusalém e foi confrontado por Paulo por buscar a salvação na lei. Se você for ver aí, Paulo vai falar que tem que repreender Pedro, porque quando ele estava com um grupo, ele defendia a circuncisão, por exemplo, quando estava em outro grupo, ele não defendia. Então, Paulo vai defender, vai falar isso com Pedro e vai chamar Pedro, entre aspas, a atenção. Tito, que era um cristão gentil e amigo chegado de Paulo, mais tarde vai servir, então, na ilha de Creta, quando Paulo vai escrever no capítulo 2, versículo 1 ao 3 de Gálatas. Barnabé é um desses personagens que Paulo vai falar em Gálatas. Viajou com Paulo como missionário
e permitiu que ele corrigisse várias de suas crenças errôneas. Paulo usou a vida de Abraão para exemplificar a salvação de Deus somente pela fé, e os falsos mestres mestres que persuadiam, né, e que tentaram afastar o povo de Deus do ensino de Paulo. Então, são os personagens da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós temos aí Deus tendo um caráter misericordioso, Paulo vai abordar isso, um Deus poderoso, no capítulo 2, e um Deus que cumpre promessas, no capítulo 3 e no capítulo 4, verso 4. Então, você vai perceber que a região da Galácia, alguns vão acreditar que a Galácia é toda essa região formada de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Então, a Galácia não era apenas um lugar, era uma região, né? Então, muitos vão entender que essa epístola aos Gálatas foi dirigida às igrejas dessa região da Galácia aqui, como você percebe aí. Então, não era apenas um lugar, é uma referência à parte sul aí da província da Ásia. Aqui é a região da Ásia e aqui é a região das igrejas da Galácia. Se você perceber aqui nessa imagem, temos Pérgamo, Esmirna, Éfeso, que são as cartas do apóstolo João, que escreveu aí lá no Apocalipse. Quais circunstâncias, né? Então, desde que Paulo visitou a igreja da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido nessa região que eu falei, estavam sendo perturbadas por falsos mestres. Esses homens desencadeavam um poderoso ataque contra a autoridade do apóstolo Paulo. Você viu o que eles tentaram fazer também lá em Corinto. Eles contestavam o evangelho da justificação pela graça, somente por meio da fé. Eles insistiam que para se obter a salvação era necessário algo mais do que a fé em Cristo. Eles precisavam circuncidar-se, dizia que tinha que guardar a lei de Moisés. E então Paulo vai repreender veementemente essa perspectiva da salvação pelas obras, ensinando que só a fé em Jesus basta. Irmão, lembra? Só a fé em Jesus basta para a salvação. Pastor, e por que a gente precisa cumprir os mandamentos? Você precisa entender o seguinte: para ser salvo, precisa da fé. Você só vai cumprir os mandamentos em Cristo porque você tem fé. Se você não tiver fé, você não cumpre nenhum mandamento de Cristo. Do que está lá, Jesus disse: me amares e guardareis os meus mandamentos. Então, sem fé em Cristo, querido, muita coisa que Cristo manda você fazer, você não tem fé. Então, o princípio básico para a salvação é a fé. O apóstolo vai descrever que seu encontro com o evangelho não dependeu de homem algum, dependeu só da fé. Então, foi separado para Deus antes mesmo de nascer. Ele vai dizer isso em Gálatas capítulo 1, verso 15. Viveu dentro do judaísmo até perseguiu a igreja. Foi vocacionado no caminho de Damasco. Pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Encontrou-se com os outros discípulos. Esteve em muitos lugares pregando o evangelho. Foi acolhido e enviado por Tiago, Pedro e João. E chegou a repreender Pedro na Antioquia. Tudo isso ele vai relatar no seu capítulo 1 da epístola que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 1. Você pode estar aí com a sua Bíblia aberta e você vai perceber tudo isso aí sendo narrado. No versículo 8, ele vai dizer: ainda que nós, ou o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Então, Paulo está dizendo: olha, eu tenho autoridade para combater, contrariar esses hereges. Então, se até um anjo do céu ensinar vocês um evangelho diferente do que você já tem aprendido através de mim, entenda eles como anátemas, como malditos, né? Aquilo que estou ensinando. Então, ele vai estar dizendo que a fé é o princípio básico da justificação. Paulo vai exortar aos Gálatas para terem deixado se levar pelas heresias, né? Ele vai dizer que eles abandonaram a graça, perverteram o evangelho, negaram a exclusividade do evangelho, extrapolaram os limites do evangelho. E essa questão da exclusividade do evangelho é muito séria, porque a gente tem que entender o seguinte: nós precisamos só disso aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, só da Bíblia, só da palavra de Deus para ser salvo, irmão. Nós não precisamos de outros elementos, não, né? Então, ele precisa lembrar o povo que Abraão não precisou de obras para ser salvo. Foi a fé. A fé foi que guiou Abraão. Ele é considerado o pai da fé.
ainda ilustra que a graça e a lei, a partir da história de Sara e Agar. Então, vamos perceber que ele vai colocar Sara e Agar para ilustrar aí essa diferença entre a graça e a lei. Então, qual é a necessidade que nós temos de ser santificados, segundo Paulo aborda em Gálatas? A graça liberta o homem, não para pecar, mas para viver uma vida santa no Espírito Santo. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Por isso, o apóstolo vai lembrar que existe um grande conflito na vida cristã. Carnalidade versus espiritualidade. Carne e espírito sendo ali constante, uma luta constante. Ele vai falar sobre as obras da carne, o fruto do espírito. Ele vai falar dos segredos de uma vida vitoriosa, que é crucificar a carne e andar no espírito. Como ele diz, andar no espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Gálatas foi aceita desde os primeiros dias, né, no cano sagrado. Há expressões dessa carta em Barnabé, 1 Clemente, Policarpo, Justino Mártir e outros escritos antigos, vai estar falando da carta aos Gálatas. E, pelo que consta, em épocas mais antigas não houve nenhuma dúvida sobre a autenticidade da carta aos Gálatas dentro do cânon sagrado. Um dos principais temas do livro de Gálatas é encontrado em seu capítulo 3, verso 11, o justo viverá pela fé. Não só somos salvos pela fé, mas a vida do crente em Cristo, dia a dia, momento a momento, é vivida através da fé. Não que a fé seja algo que invocamos sozinho. Ela é dom de Deus e não de obras. Mas é a nossa responsabilidade e alegria expor nossa fé para que outros vejam o trabalho de Cristo em nós. Então, nós precisamos entender que a fé não vai servir apenas para salvar, mas para nos abençoar, principalmente quando a gente vai pedir algo a Deus. Que pede com fé, crendo, recebe. É isso que é as palavras de Jesus. Jesus disse que seríamos conhecidos pelo fruto das nossas vidas, na prova da fé dentro de nós. Então, a fé dentro de nós leva-nos a produzir frutos dignos, né, que onde as pessoas vão ver Deus em nós. Todos os cristãos devem ser diligentes em lutar para construir sobre a fé salvadora dentro de nós, para que os outros possam ver Jesus em nossas vidas e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. A carta aos Gálatas é um lembrete constante de quão importante é entender as implicações da fé cristã para a vida cristã. Até mesmo Pedro e Barnabé puderam se extraviar, lembramos bem disso. Paulo não se queixa da teologia deles, mas de sua prática, quando os que pertenciam ao grupo da circuncisão induziram os dois a afastarem-se do convívio à mesa com os gentios. Então, essa foi a grande dificuldade de Pedro e Paulo. Nenhuma carta deixa tão claro como essa a importância de vivenciar todas as implicações da salvação pela cruz e pela salvação pela fé. Ok? Então, se nós podemos entender Gálatas, é salvação mediante a fé e não por obras da carne ou pelo cumprimento de leis do Antigo Testamento. Beleza? Alguém aí? Perguntas voltadas para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Aula 4 agora, da primeira unidade. Tá. Carta magna seria uma carta principal, a carta da libertação. Quando nós olhamos a carta magna brasileira, né, seria aquela carta que foi feita, foi assinada, constando ali o termo de libertação de um povo. Então, quando nós falamos que Gálatas tem esse contexto de carta magna, é o contexto de que ela é a carta que nos dá liberdade de qualquer dogma, de qualquer princípio, de qualquer igreja exigir de nós a mais do que a Bíblia já pede. Entendeu? Então, às vezes, tem igrejas até hoje, sacrifício, por exemplo, igreja aí da teologia da prosperidade, que exige pessoas aí, alguns sacrifícios financeiros para tal coisa. A Bíblia nunca exige isso. Então, Gálatas nos fala da liberdade cristã, e é por isso que ela é uma carta magna, né? A carta da liberdade cristã. Uma liberdade não para pecar, mas para se santificar. Beleza, irmã Viviane? Amém. Opa! Ô, pastor, Eu acho que não, né? Até agora. Né?
Ô, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor já tinha falado, só que eu para mim entender, sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O senhor tinha falado sobre, e isso está em Gálatas, né? Se eu não me engano. Acho que a gente já viu muita coisa e já, então a gente acaba confundindo um pouco. Mas eu gostaria que o senhor me falasse mais profundamente sobre esse assunto, entendeu? Então vamos lá. A Cris me pediu e a Viviane também falou mais cedo aí. Cris, esse texto aí que você citou, ele está em Coríntios, tá? Quando nós falamos, 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23. Eu vou voltar lá. Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo? Qual é o contexto desta frase? Abre sua Bíblia aí, quem tiver com a Bíblia, abre por gentileza, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 23. Cris e todos aí, alunos, né? Qual é o contexto dessa frase? Paulo está dizendo, no versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, a gente precisa entender que Paulo, ele está falando sobre o culto idólatra, a deusa Afrodite, que no caso, né, nós já falamos hoje, a pombagira, enfim, nos cultos da Umbanda. E ele está falando o seguinte, tem coisas que... Vamos ler o versículo 14 ao versículo 21. Porque ele está falando das pessoas que estavam comendo do cálice de Deus, da Santa Ceia, por exemplo, e também comendo de alimentos consagrados a ídolos. E qual vai ser a crítica de Paulo nesse sentido? Ele vai dizer no versículo 14. Todo mundo aí, gente, para vocês não se perderem no raciocínio, tá? Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, Santa Ceia. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? O pão da ceia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então está falando, nós como igreja comemos o mesmo pão. Então somos um só corpo. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Então ele vai trazer uma referência lá do Antigo Testamento. Israel segundo a carne. A prática de Israel não era quem levava o sacrifício, lá o pessoal que recebia o sacrifício não comia da carne. Lembra lá os pecados dos filhos lá de Eli. Eles comiam a carne e comiam a gordura, que não podia comer. Então, ele está lembrando, olha, quem come da carne do sacrifício é aqueles que serviam no altar. Então, ele pega isso. Então, é isso que é avaliar o contexto. Estou fazendo uma exegese. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? O que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, ele está falando, olha, das coisas que eles sacrificam lá, eles estão sacrificando demônios. Eles não estão sacrificando a Deus. Ídolo e demônio são a mesma coisa. Por isso que ele está falando, tenha cuidado com a idolatria, com essas coisas que vocês adoram, porque vocês não estão adorando a Deus, estão adorando a demônios. Então aí vamos agora para o verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ele está falando, eles estão participando da ceia e estão participando das coisas que os ídolos comem, sacrificados a demônios. Então, olha bem, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Então, não pode participar de duas coisas. Aí ele vai dizer, ou irritaremos o Senhor.
Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí, que contexto ele está falando? Isso tudo que eu falei para vocês. E quais seriam essas coisas? Ninguém busca o proveito próprio antes do que é do outro. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, ele está falando, olha, nós não vamos comer da mesa do Senhor e da mesa do ídolo, que foi abordado 14 ao 21 dos versículos. Nós não vamos comer dessas duas mesas. Nós vamos comer da mesa do Senhor. Só que quem vai me garantir que o que está vendendo no mercado, do que chega na mesa de vocês, do que vocês compram no supermercado, não foi consagrado ao ídolo? Quem me garante isso? Então ele diz, come de tudo que vende lá no açougue. A carne que foi sacrificada, compre, pode comprar. Porém, não pergunte nada. Mas por que eu não vou perguntar? Por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então, tudo que existe na terra é de Deus. E se algum infiéis vos convidar para comer na casa dele, come o que for posto na sua mesa. Pastor, mas eu fui convidado para comer na casa de um umbandista, ou na casa de alguém que comete, adora, na casa de alguém que faz biscoito de São João, que é um exemplo nosso aqui, verso 27. E se algum dos infiéis vos convidar, quiser ir, comer de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então, eu vou lá e vou comer. Eu não vou perguntar. Aí agora é que Paulo vai dizer, mas se alguém vos disser, isso é sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, não comem. Se alguém falar, isso aqui é ídolo, isso aqui é de ídolos, não, então você não vai comer. Aí agora o verso 29, Cris, e demais alunos. Digo, porém, a consciência não atua. E eu vou ficar com a mente pesada se eu comer isso, sacrificado a ídolo. Não, ele está falando a consciência do outro. De quem? Pois há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Então tem pessoas que vão ser prejudicadas ao ver isso, e podem se desviar da fé, pode ficar chateado, pode se escandalizar. Verso 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Então, portanto, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também em tudo agrado todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim possam salvar. Então, ele está falando, eu não posso comer, porque alguém, ou alguma pessoa mais fraca na fé, ou alguém pode ver isso e se escandalizar. Então, eu preciso ter a minha mente entendendo que eu preciso agradar a Deus, não buscando o meu proveito. Problema de quem se escandalizar, não. Eu preciso preocupar com quem se escandaliza. Então, por exemplo, tem gente que usa roupas indecorosas. E tem muita gente que vai ver isso e vai ficar escandalizada. Então, vista-se compostamente para que essas pessoas não se escandalizem. Então, a gente precisa muito pensar nisso. Né? Tem alguém que fala assim, não importa o que vão pensar de mim. Tem que importar sempre o que vão pensar de mim. Jesus perguntou aos discípulos, quem diz as pessoas que eu sou? Jesus sempre se preocupou com essa questão também. Você mandou uma pergunta aqui ou um comentário? Deixa eu ver. É porque utiliza muito dessa passagem, daí pode ser colocada de uma forma que é totalmente fora do contexto. Eu queria saber, para fixar melhor, não usar fora do contexto bíblico. Cris, eu entendo fora do contexto bíblico, que no mundo as coisas estariam à vontade, mas nem tudo é lícito fazer e comer. Vai da nossa consciência e de Deus ou não. Então, mas aí seria a consciência, irmã Josiane, do outro, não da nossa. A nossa consciência ficaria por conta de não fazer nada que prejudique a consciência do outro, que não busque o nosso próprio proveito, mas a do outro. Entendeu? Então, e aí no âmbito espiritual, que vem aí na área aí, da angelologia, a gente até comentou um pouco sobre isso,
Coisas consagradas a demônios, gente, obviamente você está dando uma legalidade a demônios a agir na sua vida. Porque, por exemplo, quando nós comemos a ceia, nós estamos tendo parte com Deus. Jesus disse, quem não comer do meu sangue, nem beber da minha carne, não tem parte comigo. Então, quando você come coisas consagradas a ídolos, você está tendo parte com o ídolo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando você está usando algo que foi consagrado a demônios, está sendo, dando legalidade a demônios agir na sua vida. Quem faz processo de libertação, por exemplo, e está orando por libertação e tem demônios agindo na vida dessa pessoa, enquanto ela tiver um amuleto lá que foi consagrado a demônios, vai ser muito difícil esse demônio sair da vida dela, que é um pacto que foi feito entre essa pessoa e o demônio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O contexto do texto é esse aqui. Agora, dentro do que a irmã Josiane falou, que pode ser aplicado, mas não é o contexto. Tá bom? Espero que tenha explicado direitinho para vocês.